A jornalista Daniela Lima foi demitida da Globo News. O que será que está por trás disso? Eu vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Mais uma daquelas notícias que a gente não quer dar, né? Colega perdendo emprego nunca é o tipo de coisa que a gente gostaria de falar, mas é sempre o tipo de coisa que a gente vai trazer porque não pode deixar de trazer. E eu acho muito, especialmente essa demissão muito ruim, Sophie, porque a gente não pode esquecer o que é o Grupo Globo, né? É uma emissora que foi erguida na ditadura militar, que tem um alinhamento praticamente automático com o establishment estadunidense, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Eu acho que essa demissão se liga muito, e são, assim, a Dani eu ainda gosto, sou admirador do trabalho dela. A Eliane Cantanhede eu sempre tive muitas críticas, mas nada sai da minha cabeça que ela foi demitida porque ela afrontou o Estado sionista de Israel, né? Então aí você imediatamente você já corta uma das vozes que fazem esse tipo de coisa. E a Daniela Lima, eu conheço ela há bastante tempo, tá, gente? Eu não sou amigo dela, não sou próximo dela, mas eu estudei, nós fomos colegas de faculdade, eu não trabalhei junto com ele, mas eu conheço bastante o trabalho dele, que é o Gustavo Uribe. O Gustavo Uribe na CNN é um dos pupilos da Dani. A Dani já era conhecida bastante com a coluna que ela tinha no painel da Folha de São Paulo, que ela era muito próxima dos tucanos, apresentou o Roda Viva, e quando ela vai para a CNN Brasil, Sofia, você deve lembrar disso, ela muda a comunicação na TV a cabo quando ela faz a cobertura falando no teleprompter e olhando informação atualizada no Twitter e no WhatsApp. Então ela se destacou muito na televisão por isso. Eu fui finalista do Prêmio Comunique-se, e a entrada da Dani na Globo, ela foi muito tempo, assim, teve muito flerte até ela topar, porque ela estava muito bem na CNN, e aí ela entrou na Globo News mesmo para tentar crescer cada vez mais e se notabilizou ali por ser uma jornalista progressista, uma jornalista muito mais simpática às pautas do governo Lula do que a média ali da Globo, né? Quem deu essa notícia foi o TV Pop, eu vou ler ela na íntegra porque ela é curtinha. Daniela Lima é demitida da Globo News após 2 anos. A jornalista foi comunicada sobre o seu desligamento na manhã desta segunda-feira, dia 4, antes do Conexão Globo News, que é o programa que ela apresentava. A matéria do Gabriel de Oliveira, a apresentadora Daniela Lima, foi demitida da Globo News na manhã desta segunda. É a segunda baixa significativa do canal de notícias em menos de uma semana. Na última sexta, a emissora abriu mão dos serviços de Eliane Cantanhede, que atuava como comentarista dos noticiosos da rede há 15 anos. A sua saída, no entanto, era vista como uma espécie de bola cantada nos bastidores da rede, diferentemente da dispensa de Daniela, que pegou até mesmo a equipe do Conexão Globo News de surpresa. Outro que foi dispensado também, nome importante do Datafolha, o Mauro Paulino também foi dispensado hoje como comentarista. Mais um que é progressista também, o que mostra que a Globo está mudando o alinhamento que ela vinha adotando, sobretudo com o governo desde então. O TV Pop apurou que a equipe do Matinal foi avisada sobre a saída da apresentadora minutos antes do início da edição de segunda. Camila Bonfim e Leilani Neubrat entraram no ar normalmente, mas a imagem de Daniela Lima já foi retirada da vinheta de abertura do Conexão. Foi exibida sem a foto de nenhuma das 3 âncoras. A Globo, procurada pela reportagem, confirmou a dispensa depois da publicação do texto. Internamente, especula-se que a jornalista foi dispensada por conta de um comportamento inadequado diante dos princípios editoriais impostos pelo conglomerado a seus apresentadores. Em um dos trechos do Código de Conduta da Globo, a emissora salienta que seus profissionais não devem escancarar ter proximidades com fontes, tampouco demonstrar ter uma relação de amizade com elas, e a apresentadora constantemente escancarava ao vivo no canal de notícias que tinha uma relação amistosa com políticos e ministros, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Minutos depois da publicação do texto, a Globo enviou um comunicado ao TV Pop oficializando a saída de Daniela Lima. A emissora também confirma o desligamento de Mauro Paulino, que fazia parte do time de analistas da emissora desde 2022. O que disse a Globo? Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhede, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da Globo News. A Globo News agradece a eles pela valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. A própria Dani também comunicou o desligamento dela no Instagram, que a Sofia me falou hoje mais cedo. Depois de 2 anos, deixa a Globo News com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios, vivo novo, deixa aos colegas de trabalho
amigos que eu vou levar para a vida, meu muito obrigada e até breve. Nos bastidores se especula, né, Sofia? Pode ser que ela volte para a CNN Brasil ou talvez alce novos voos. Tem gente falando de série notícias, enfim, são só rumores ainda nada confirmado. Eu fico triste com isso, assim, eu acho que a Globo estava tendo um comportamento interessante no governo Lula, longe de mim também esquecer quem é a Globo, a gente sabe que eles agem sempre em nome do lucro, mas assim, e também é uma sinalização para 2026, né? Aparentemente a emissora vai fechar com o Tarcísio de Freitas, não é à toa que cada vez mais amplia esse espaço de Joel Pinheiro da Fonseca, que é filho do economista Eduardo Gianetti, reacionário de primeira linha, foi próximo do Olavo de Carvalho, a gente tem o próprio Demetrio Magnoli e a gente tem o imortal da Academia Brasileira de Letras, notório antipetista, Merval Pereira, que sempre tem uma opinião privilegiada dentro da emissora. Eu tô com medo daqui a pouco deles emitirem a Mira Leitão daqui a pouco, né? Porque... E a Flávia Oliveira. Não, a Flávia tem que tomar cuidado. Pois eu costumo dizer que a mídia hegemônica tem uma cota de pessoas minimamente progressistas. E eu digo minimamente progressistas porque eu nem tô falando de grandes esquerdistas, etc., porque não tem grandes esquerdistas na mídia hegemônica. Mas, assim, minimamente progressistas. E daí, a Dani Lima, a Flávia Oliveira na Globo News, a Thiago Amparo na Folha, Sakamoto no UOL, assim por diante. E aparentemente, à medida que a gente está chegando cada vez mais próximo das eleições de 2026 e com o fortalecimento do Lula, com o ganho de popularidade que a gente viu nos últimos dias aí por causa dos ataques do Trump, parece que essa cota está sendo reduzida. Tá sendo Parece que calada, né? sim, calada, porque na prática os que ficarem. Não vou poder se dispor. Exatamente. Porque na mídia em geral, gente, assim, eu tô nesse ramo há algum tempinho, tô desde 2008, e assim, o mercado de opiniões está aí, e a Globo, pelo alcance que ela tem, você não tem tanta liberdade assim lá dentro, gente. Não precisa nenhum chefe te dar uma ordem. Uma demissão de um colega já é um recado para os demais que ficaram. Exatamente, exatamente. É uma coisa que é importante as pessoas terem a noção. Dentro da imprensa, de maneira geral, as coisas não são faladas às vistas, porque tá todo mundo lidando com jornalista e sabe que jornalista tá o tempo todo falando as coisas em off, gravando as coisas, etc. Ninguém é idiota de chegar e dizer ou você tá proibido de falar isso. Assim como os anunciantes também. Nenhum anunciante vai chegar e dizer não faça matéria sobre esse assunto aqui porque eu vou ficar. Porque eu vou retirar a minha publicidade do seu canal. As pessoas sabem. As pessoas sabem. E acaba sendo, de certa forma, uma autocensura. Sim. E quando essa autocensura falha, acontece uma situação como essas aí que faz ela voltar a funcionar. Na prática é isso. Eu tenho uma amiga que me mandou uma mensagem sobre essa questão da demissão da Dani. Eu não quero me alongar para não deixar o corte muito grande, mas ela falou uma coisa interessante, né? Ela que conheceu a Dani. Ela falou: sabia que a Globo não ia segurar a Dani. Ela é demais para aquele canal, ela se posiciona, ela não faz jornalismo asséptico que eles querem. E infelizmente a Globo continua sendo isso, tá? Esse mito da imparcialidade, e é uma imparcialidade que obedece a patrões bem parciais. Saibam que aqui no Meteoro, que a gente tem opinião, a Ana tem uma opinião, a Sofia tem outra, eu tenho outra, a gente tem muito mais liberdade do que lá, tá? Com certeza. E eles são tão parciais como nós. É só que eles tentam esconder e a gente não. Aqui no Meteoro, a gente sempre costuma dizer que não existe imparcialidade no jornalismo. Eu sempre digo que se um jornalista diz que está sendo imparcial, ele está enganando alguém, ou a si mesmo ou ao público. Sim. Né? Alguns colegas na Globo, às vezes, eles enganam só eles mesmos. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, mas tem outros que enganam o público mesmo. Exato. Então, a diferença a partir do momento que a gente admite a nossa parcialidade, a gente expõe ela
e deixa o próprio público julgar a posição de onde ela está vindo. E eu realmente acredito que isso é muito mais honesto do que fazer o que a Globo faz, que é tentar fazer de conta que é imparcial e com isso enganar. Mas eu sei que o nosso público aqui do Meteoro não se deixa enganar. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. É isso aí, jornalismo parcial. E sim, a gente comemora o Bolsonaro Pérez, gente. Que pena que a Dani Lima não estava lá para noticiar isso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.